Paz de Jesus, bom dia, estamos iniciando mais uma edição do programa Aguenta, Seguidor de Jesus Cristo. Hoje, dia 28 de março de 2025, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. O título da live é Escondendo o Apocalipse. Quero pedir antes de tudo para você, minha amiga e meu amigo, não vou tratá-los assim não. Quero pedir para você, minha irmã e meu irmão, se inscreva no canal, aperte o sininho e dê um like, tá bom? Escondendo o Apocalipse. Não podemos aqui negar, de maneira alguma, que num passado muito breve, muito próximo, a gente ia para as instituições filantrópicas e os seus líderes, professores, coordenadores, propagadores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles se furtavam categoricamente, expondo a sua própria índole como característica, ao dizer para nós que Apocalipse era um livro difícil de ser interpretado. Quero aqui, neste momento, deixar esclarecido o porquê do título, Escondendo o Apocalipse, e o porquê das lideranças espirituais cristãs não terem a receptividade de ensinar, mostrar, divulgar, falar dos sinais que predecem a grande tribulação. Não vou, de maneira alguma, me furtar de ter que falar isso. Eu sei que para muitos, até mesmo aqueles que se consideram filhos de Deus e dizem que tem Deus, mas da boca para fora, até estes, tem por insígnia acompanhar o que diz o seu líder espiritual, ao fugir, literalmente, dos ensinos escatológicos. Para aqueles que estão nascendo agora, é proeminentemente importante o ensino apocalíptico, o ensino de que haverá uma grande tribulação e que ela está aí vertiginosamente sendo encaminhada pelas lideranças governamentais na direção do Armagedon. A notícia que nós tivemos aqui ontem, através do canal Mano Tóquio, eu gosto de citá-lo porque o Mano, para mim, é uma diversão daquelas de final do mundo extremamente racional. A gente tem que entender qual é o papel dele nesta concepção de fim do mundo. Ele disse que a União Soviética está preparando 11 milhões de crianças para um exército futurista. Ele disse, está na live de ontem, dia 26. Certo? Não vou me aprofundar nesse assunto,
Mas o fato em si demonstra duas grandes profecias. Se for mentira, é o sistema do engano que assola o mundo. Uma profecia. Se for verdade, nós sabemos muito bem que o que culmina no atrito entre o bem e o mal é o Armagedon. Certo? Trago aqui, neste momento, um dos sinais citados pela Bíblia Sagrada e que a minha companheira me fez lembrar e diz muito bem o real estágio em que nós estamos vivendo mundialmente hoje, que é o espírito das ânsias sendo proliferado pelos governantes, reis e rainhas, líderes estatais, na confecção de parcerias para também culminar nessa bendita, entre aspas, para não dizer maldita, sem aspas, Armagedon. E o exemplo, para que você não se sinta assim tão desvirtuado daquilo que eu estou fazendo, eu vou dar um exemplo. A comunidade europeia, que está vociferante se unindo para enfrentar outros sistemas de governo de uma forma que nos leva a um confronto mundial. Também queremos citar aqui uma maneira que as Hans, que são espíritos de Hans, demônios com espírito, como as características de Hans, que estão também fazendo o reverso do inverso, e não é música de Roberto Carlos, dentro de alguns governos, como é o caso do Canadá, que ontem resolveu abdicar de um posicionamento com os estates, isso o fazendo independente. Isso, depois de muita humilhação provocada. Eu quero aqui citar tudo isso, e dentro dessa versejação, você que está aí do outro lado, minha irmã e meu irmão, você pode até dizer assim, mas não está falando de Jesus, nem do amor de Jesus. Não é uma pregação isso aqui. Isso aqui são fatos que viram notícias divulgadas da Bíblia Sagrada. E mesmo que fosse pregação, o que é que diz a Bíblia antes da grande tribulação para aqueles que pregam a Bíblia? Pode ser pregador verdadeiro ou pregador falso. Porque até as profecias do capítulo 24 de Mateus dizem que nos finais dos tempos aparecerão falsos. Atenção, deixa eu dizer uma coisa para você, que é mais um sinal de grande tribulação, que predece a grande tribulação, para você ir acordando, tá? Quando você vê um camarada muito aproximado de Deus, ou aproximado profética, fazendo profecias, você corra atrás e procure descobrir se esse rapaz é de Deus ou não é. Porque a Bíblia diz que aparecerão falsos profetas e até falsos cristos. Aí fica na questão acreditar para o palerma, para aquele que não tem Deus, ou então aquele consubstancialmente inocente,
desprovido de qualquer liberdade espiritual para acreditar numa nocividade como essa. Quando eu digo nocividade, para o espírito, a carne, isso, a mecânica do corpo em si, ela é o de menor valor nessa questão mental e espiritual, tá certo? Então, deixa a carne sofrer, mas o espírito vai pagar pelos erros cometidos por você ao acreditar em falsos profetas e acreditar em falsos cristos, que são dois grandes sinais que predecem a grande tribulação. Então, quando a gente trata esse assunto aqui e coloca como título da live Escondendo Apocalipse, não é preciso você ser muito inteligente, capacitado, para saber que fugir disso é fugir da realidade bíblica, dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você agora para se aproxegar. Aproxegar. Vou encerrar pedindo para você ficar esperto, principalmente os escolhidos de Deus. Se inscreva, aperte o sino e dê um like, tá bom? Fui!